Bom, galera, então nós vamos falar hoje sobre bico suplementar, né? Vamos entender quando é que há necessidade do bico suplementar e também como configurar, instalar e configurar o bico suplementar na Speedwin, né? Então eu estou aqui com o Tuner Studio, tá? Simulador de sinal de rotação 3.500 giros, né? Speedwin lá 3.500 giros. Pressão de coletor nós estamos a 70 kPa, né? E veja que nesse regime aqui eu estou com um tempo de injeção de 4.1 milissegundos. E o que você precisa ver, que aqui que é importante você analisar, é esse reloginho aqui do ciclo de trabalho, tá? Esse marcador aí, ele está falando que o bico injetor, nesse exato momento, ele está em 50% do seu trabalho total, nesse regime que está o motor, tá? Eu recomendo vocês usar o Tuner Studio, né? Andar com o carro com o Tuner Studio ligado para vocês verem esses parâmetros aí. Por quê? Ou até mesmo gravando um log, né? O Data Logger também vai te informar isso aí, gravando o log, né? Porque se você tiver um ciclo de trabalho em 100%, né? E o seu motor ainda não chegou à total capacidade, então você vai ter falta aí de combustível, tá? Você não vai conseguir adicionar. No meu caso aqui, como é carro turbo, né? Nós estamos falando de pressão acima de 100 kPa, né? Acima de 100 kPa. Então aí nós temos um regime que precisa muito mais de combustível. Então aqui nesse exato momento eu estou trabalhando configurado com um bico só o bico principal, tá? Eu ativei o marcador da largura de pulso do bico número 4, do injetor número 4, que é onde eu liguei o bico suplementar, tá? Veja que ele não está marcando nenhum valor porque ele está desligado no momento. Aqui na Speedwin, esse LED aqui está indicando a injeção principal, né? E aquele pequeno outro LED vermelho ali, ele vai indicar para mim quando entra a injeção suplementar, tá? Então eu vou aumentar aqui a pressão de turbo, vou manter a rotação 3.500 giros e vou aumentar a pressão, né? Vamos colocar a pressão aqui de turbo, veja lá o ciclo de trabalho, tá? Ó, aqui a 100, a minha turbina ela vai até 150 ali, 150 kPa, né? 140, 150, ó, veja que lá agora, lá no ciclo de trabalho, ele já deu vermelho, tá? A 110 kPa, 3.500 giros já deu vermelho. Isso significa que o bico principal não consegue colocar mais combustível. Então daí para frente, se a mistura continuar pobre, ela vai ficar, não tem como colocar mais combustível. Por quê? Qual é a estratégia para colocar mais combustível? Aumentar o tempo de injeção, né? Veja que quando eu aumento a pressão, o tempo de injeção vai aumentando, né? Tá? E com alta rotação e mais pressão, né? A gente vai precisar, o bico vai chegar no seu limite muito rápido, tá? Eu vou manter esse mesmos 3.500 giros, né? E nós vamos ligar o bico suplementar, tá? Já vou explicar como que funciona. Por enquanto eu vou só ativar e vocês vão ter ideia aí que eu vou ter um ciclo de trabalho bem maior. Eu vou vir em ajustes, né? Eu vou ver injeção suplementar, tá? Eu vou pegar uma rotação acima de 2.000 RPM aqui, tá? E vou colocar tudo 50, tá? Isso aqui não é quantidade de combustível, tá? Eu já vou explicar como que funciona isso daqui. Vou colocar tudo 50. A gravar e fechar, tá? Veja agora que nesse exato momento eu tenho tempo de injeção no principal e tempo de injeção no suplementar, tá? Aqui eu tô agora com os dois bicos funcionando, tá? Se eu tirar a pressão, ele vai desligar o suplementar em um certo tempo, tá? Se eu colocar a pressão, ele vai entrar, tá? Eu já vou explicar como que funciona isso daí. Mas aqui que é o interessante, veja agora. O ciclo de trabalho agora está em 34,9%. Eu vou aumentar a pressão agora, vamos ver se eu consigo atingir a minha pressão de
de 150, né? Ó, antes já tinha estourado, já estava no vermelho, né? Ó, agora o que ficou no vermelho foi a pressão. Eu ainda tenho ciclo de trabalho com folga, veja lá, ele está com folga. Então agora, dividindo o trabalho entre o bico principal e o bico suplementar, eu vou ter folga ali. A Speedwin eu posso colocar mais combustível, colocar combustível o tanto necessário, tá? Então aquela lenda que o carro monoponto não dá para colocar turbo, né? Depende, né? A gente consegue sim, tá? Se eu colocar uma injeção suplementar, dá para colocar turbo sim no carro monoponto, tá? E essa falta de combustível ele pode ocorrer também nos veículos com 4 injetores, tá? É muito comum você ter que colocar mais 4 injetores, tá? Para você corrigir esse problema, tá? Eu já vou falar sobre isso, tá? E vou explicar para vocês agora como que faz a instalação do bico suplementar. Bom, pessoal, aqui está assim, ó, o bico principal. Nós temos o bico do tipo laranja, né? Muito usados aí na linha 1.0, né? É um bico de menor vazão. E o bico suplementar, tá? É esse daqui, né? Da linha GM a álcool, né? Ele é usado muito no Cadete, Ipanema, Monza, álcool, né? Segundo relato, é o bico de maior vazão, né? Ele está saindo nessa posição aqui, né? Exatamente aqui, nesse ponto aqui, tá? E ele é interessante entrar em atividade somente o momento que eu tenho um fluxo de ar gigantesco passando por aqui, ó, tá? Então bastante fluxo de ar passando por aqui, e aí ele vai cair nesse fluxo de ar e acompanhar o fluxo de ar e fazer o caminho ideal aqui na linha de combustível. Se você não tiver um bom fluxo de ar, o combustível vai ficar simplesmente molhando toda essa região aqui, e ele não vai fazer o caminho. Então eu estou trabalhando aqui para ele entrar só acima de 3.000 RPM, né? Tá? Outra ideia desse bico nessa posição também é que ele acaba ajudando o ar da turbina que sobe por aqui, né, pela pressurização. Ele acaba ajudando a esfriar o ar da turbina, já que eu não tenho intercooler, né? Assim, ele pulveriza o ar que sobe aquecido, né? Ele acaba ajudando a esfriar o ar e entrando aqui pelo caminho dele aqui, o caminho de combustível. Beleza, galera? Então vamos acompanhar agora aí como que funciona aí a instalação e a configuração desse bico auxiliar aí. Então, galera, vamos ver aqui como que funciona, né, a configuração da injeção suplementar na Speedwin, né? Acompanhando aqui o esquema elétrico aqui da Speedwin, nós temos aqui os injetores 1 e 2, 3 e 4, né? A injeção suplementar, ela trabalha na bancada B, que é os injetores 3 e 4. Então, se você estiver usando injeção suplementar na Speedwin, não dá para trabalhar com sistema full sequencial, né? Só dá para trabalhar no sistema semi-sequenciado, né? Tanto na injeção principal como na suplementar, tá? Se você estiver trabalhando aí com 4 bicos e vai colocar mais 4 bicos na suplementar, então você vai colocar 4 bicos na injeção 1 e 2, nos injetores 1 e 2, no sistema semi-sequencial, e mais 4 bicos nos injetores 3 e 4 no sistema semi-sequencial, tá? Eu estou usando aqui um bico só, então eu estou usando a saída do injetor 1, tá? E a saída do injetor, eu coloquei aqui o injetor 4, mas como eu estou usando injeção simultânea, tanto faria o injetor 3 ou 4, tá? Aqui no Tuner Studio, né, você vai vir em ajuste, né, injeção suplementar, tá? E aqui você vai ligar, né, ele vem por padrão desligado, né? Você vai ligar, aqui você vai ter a opção automático ou tabela, tá? Então, na posição automático aqui, né,
ele desativa toda a tabela, tá? Você não consegue ter acesso à tabela. E na posição automática, você deixando ele na posição automática, o bico suplementar vai entrar exatamente quando a bancada principal atingir 80% de injeção aqui, ó, no ciclo de trabalho. Aí assim que a bancada principal atingir o máximo que ele consegue, o bico suplementar automaticamente vai entrar aí e assumir a nova função, tá? E se acaso você deixar a tabela preenchida, aí é de acordo com a porcentagem de trabalho aí, tá? Que eu posso gerenciar aí a hora certa, o momento exato que o bico suplementar vai entrar, né? Nós temos aqui que informar qual é o tamanho da vazão dos bicos da bancada principal e também a vazão dos bicos da bancada suplementar, tá? Se você souber a vazão dos seus bicos só em libras-horas, né, basta multiplicar a vazão em libras-horas por 10,5 que você vai ter a vazão em centímetros cúbicos por minuto, tá? É fácil aí a conversão, tá? Essa informação você tem que passar para a Speeduino para ela poder equalizar a vazão dos bicos. Por exemplo, se você tem um bico de menor vazão na bancada principal e de maior vazão na bancada suplementar, você informando os valores certos de vazão de um e o outro, ela vai equalizar, ela vai tirar combustível da bancada que tem maior vazão para ficar com a vazão igual, tá? Para ela ter a mesma vazão de um bico, de uma bancada e outra, tá? Quando a gente define aqui como tabela, né, nós vamos preencher a tabela, tá? E a gente vai, o valor padrão ele vai entrar aqui como tudo zero, né? E a gente vai preencher a tabela. Aqui do lado, aqui nós temos os valores em kPa e aqui em rotação, tá? Esses valores aqui, né, vamos supor, eu posso vir aqui e mudar para 2.500, né? Tá? Aí, aqui, ó. Nós mudamos para 2.500. Aqui eu posso mudar para, por exemplo, para 60. Né? Então, assim como na tabela VE, você pode editar aqui os valores, né, que você bem entender. Então, como que ficou aqui? O bico suplementar só vai entrar a partir de 70 kPa de pressão e a partir de 3.000 RPMs, tá? E esse valor que eu defini aqui, os 50, é a porcentagem de trabalho de cada bancada que eu defini. Vamos supor, vamos gravar aqui e vou fechar. Veja aqui agora o tempo de injeção da bancada A e a bancada B, né, o bico suplementar, são idênticos, né? Eles estão trabalhando idênticos. Isso significa que eu defini para trabalhar 50%, né? O tamanho do bico é igual, né? E eu defini o tempo do trabalho de 50%. Eu vou mudar aqui, vamos selecionar todas as células aqui e vou colocar em 80%, tá? Isso significa que o bico suplementar nesse exato momento ele vai trabalhar injetando 80% do combustível e a bancada principal só 20%. Veja lá, tá? Eu vou aplicando mais combustível aqui, ó, ele vai trabalhando mais na bancada B, ó, tá? Aqui eu reduzi ao mínimo, que ele ficou só a bancada principal, e na hora que eu for entrar a bancada suplementar, ele vai tirar combustível da bancada principal para equalizar da forma que eu escolhi, né? Vamos ver uma outra situação aqui. Vem aqui, injeção suplementar, tá? Eu vou colocar 30% no suplementar e o restante no principal, né? Aí, ó, agora ele mudou ali, né? Eu tenho 30% aqui, 30% na bancada suplementar e o restante na bancada principal, tá? Para o meu esquema aqui funcionou melhor 50-50.
Tá? Você pode também começar com 20 e aumentando ou ir diminuindo, aí tudo de acordo aí com o seu projeto. Tá? O que define qual é a hora que o bico suplementar vai entrar é o seu projeto, a posição que o bico ficou, que no meu caso aqui, o bico suplementar ele ficou numa posição muito recuada, então se ele entrar na marcha lenta, por exemplo, ele vai jogar combustível ali em cima sem parar e não vai entrar para dentro do motor. E acima de 3.000 giros, né, eu já tenho um fluxo de ar gigantesco passando por ali, então o combustível vai cair nesse fluxo de ar, né, e vai acompanhar todo o fluxo de ar. E eu vou ter também o benefício que quando o combustível cair nesse fluxo de ar, ele vai acabar esfriando o fluxo de ar. Então, um carro turbinado, isso daí é muito bom, tá? Outra dica também, que se você quer que ele trabalhe na rotação só acima de 3.000, a primeira coluna tem que ficar zerada, tá? Senão ele não dá certo. Não sei se é uma falha da Speeduino, tá? Porque se eu abaixar aqui, vamos supor aqui, ó, eu já tô ali, ó, a rotação aqui do lado, ó, aqui tá vendo, ó? Tô em rotação de partida, mas ele tá preso aqui, ó. O círculo tá preso aqui como se eu tivesse no 2500. Então, se você tiver um valor nessa primeira coluna aqui, ele vai injetar combustível o tempo todo. E também nos KPA aqui na pressão, também a primeira linha também tem que estar zerado, tá? Então isso daí foi nos testes da gente aqui, nós tivemos que fazer assim para poder funcionar perfeito, tá? Mas tirando isso, dá para brincar legal, dá para fazer várias configurações, várias situações diferentes aí, e espero ter ajudado aí com essas dicas aí da injeção suplementar. Tá, pessoal? E obrigado aí por acompanhar o nosso canal aí, o pessoal aí que está sempre acompanhando aí. Desculpa aí eu não poder estar atendendo a todos que entram em contato comigo, tá, pessoal? Alguns eu não consigo nem ver as mensagens, outros eu não consigo atender porque são muitas solicitações, mas eu procuro atender o máximo que eu posso, o máximo que dá. Beleza, galera? Quem gostou aí, deixa um joinha para ajudar o canal aí. Se inscreva no canal para mais vídeos como esse e vamos lá. Boa sorte com a Speeduino de vocês aí.